Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar então mais esse estudo, invocando a graça de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Criador inefável, Tu que és a fonte verdadeira da luz e da ciência, derrama sobre as trevas da minha inteligência um raio da Tua claridade. Dá-me inteligência para compreender, memória para reter, facilidade para aprender, sutileza para interpretar e graça abundante para falar. Meu Deus, semeai em mim a semente da Tua bondade. Faz-me pobre sem ser miserável, humilde sem fingimento, alegre sem superficialidade, sincero sem hipocrisia, que faça o bem sem presunção, que corrija o próximo sem arrogância, que admita a sua correção sem soberba, e que a minha palavra e a minha vida sejam coerentes. Concede-me verdade das verdades, inteligência para conhecer-te, diligência para te procurar, sabedoria para te encontrar, uma boa conduta para te agradar, confiança para esperar em ti, constância para fazer a tua vontade. Orienta, meu Deus, a minha vida, concede-me saber o que Tu me pedes e ajuda-me a realizá-lo para o meu próprio bem e o de todos os meus irmãos. Amém. Então, finalmente, nós vamos iniciar hoje o estudo da quarta parte do Catecismo da Igreja Católica, né? A quarta parte do Catecismo fala sobre a oração cristã, né? Vimos que o Catecismo tem 4 partes. Iniciamos por essa quarta parte, porque nesse tempo de pandemia que estamos em isolamento social, eu acredito que temos grandes desafios também para a vida de oração. Tendo em vista que rezar para nós, seres humanos, não é fácil, né? Exige também muito amor e muita disciplina e muito compromisso para com Deus e para com a Igreja. A oração é uma escola árdua, mas aqueles que estão dispostos a trilhar esse aprendizado da oração na escola de Jesus, no segmento de Jesus, não se arrependem. Então vamos pegar o nosso Catecismo da Igreja Católica e abrir no número 2558, o número que começa a segunda parte do Catecismo da Igreja Católica, né? Uma espécie de uma introdução a essa parte. Lembrando que a quarta parte do Catecismo está dividida ainda em 2 sessões. Toda a primeira sessão, ela reflete sobre a oração em si mesma, Antigo Testamento, Novo Testamento, tradição da Igreja. E a segunda parte é uma reflexão específica sobre a oração do Pai Nosso. Então, número 2558. Esse parágrafo, esse número, ele é como se fosse uma ponte entre as 3 primeiras partes, que nós ainda não estudamos, e a quarta parte, né? Então, o Catecismo, já no número 2558, lembra que a fé ela é um grande mistério, é um mistério admirável, que nem sempre a nossa razão consegue entender. A razão entende certas coisas, mas não entende tudo. Essa fé que vem professada, quando rezamos, por exemplo, o símbolo dos apóstolos na missa, o credo. Essa fé que vem celebrada, quando celebramos os sacramentos, e essa fé admirável, misteriosa, que vem vivida quando nós configuramos no dia a dia a nossa vivência a Jesus Cristo, a questão moral da Igreja, o configurar-se à vontade de Cristo e da Igreja, né? E essa fé, depois ela tem que ser também meditada, refletida na oração. Oração essa, já diz o número 2558, que é uma relação viva e pessoal com Deus. Bom, no finalzinho desse número, o Catecismo da Igreja Católica traz uma imagem da oração, um conceito de oração muito bonito, retirado das obras da obra de Santa Teresinha do Menino Jesus, A História de uma Alma. Ela diz assim: para mim, a oração é impulso do coração. É um simples olhar lançado para o céu. É um grito de gratidão e de amor, tanto no meio da tribulação como no meio da alegria. Então, a oração é algo simples de ser feito. E de tão simples, acaba se tornando complicado para nós, porque o nosso coração muitas vezes é confuso.
A nossa mente é confusa e ela não consegue compreender a simplicidade do amor de Deus. O Catecismo vai nos lembrar isso agora. Vamos agora para o número, então, 2559 em diante. Traz para nós esse número e os números seguintes 3 dimensões da oração fundamentais. A oração como dom, a oração como aliança e a oração como comunhão. Eu vou dar aqui as chaves de leitura, tá bom? E depois vocês vão ler o Catecismo da Igreja Católica, acompanhem essa explicação que vai dar para entender. Então, a oração como dom de Deus, no número 2559 a 2561. A oração como dom de Deus, nesses 3 números que eu acabei de falar, o Catecismo pedagogicamente vai nos perguntando assim: de onde brota a nossa oração? De onde brota o nosso falar com Deus? Faz-nos essa pergunta. Das alturas do nosso orgulho e da nossa própria vontade? Ou será que das profundezas de um coração humilde e contrito? É preciso que a oração brote das profundezas de um coração humilde e contrito. Porque o Catecismo nos lembra que a humildade vem do latim humus, que significa terra, né? A humildade é o fundamento da oração. Deus não escuta, diria o Antigo Testamento, a voz dos soberbos, mas ele se inclina ao pobrezinho que treme ao ouvir a sua palavra. Então, humildade é o reconhecimento do nosso nada diante de Deus. Reconhecimento de que, apesar desse nada, Deus nos ama infinitamente. Não se pode rezar da altura da nossa soberba e da nossa vontade própria. Mas a nossa oração deve brotar, sim, da nossa consciência de sermos nada, mas ao mesmo tempo amados por Deus, né? Bom, o Catecismo continua, então, refletindo para nós. E se nós conhecêssemos esse dom de Deus? É o que Jesus fala com a samaritana no poço de Jacó. E o Catecismo usa essa imagem, né, para dizer o seguinte: onde é que nós vamos rezar? Antes, Deus vem ao nosso encontro. Nós vamos procurar água, temos sede, mas Deus vem ao nosso encontro para nos ensinar a amar, para nos ensinar a rezar. Deus nos dá o exemplo de como ter uma vida de oração. Por que, diz o Catecismo no número 2560, por que o homem tem sede de Deus? Porque Deus tem sede do homem. Olha que afirmação ousada traz o Catecismo da Igreja Católica. Deus tem sede do homem. Deus tem sede de que tenhamos sede dele, diz o Catecismo. Não porque ele de nós necessita, mas ele põe essa sede no nosso coração, porque ele sabe que se não colocar essa sede no nosso coração, nós vamos procurar matar a nossa sede onde só existe água suja, que vai nos fazer ficar cada vez mais doentes e cada vez mais com sede. Só quem beber da fonte pura, gratuita do seu coração é que nunca mais terá sede. E é preciso muita humildade para reconhecer isso. Então, Deus, diz o Catecismo, Ele primeiro vem ao nosso encontro. Ele nos mostra que Ele tem sede de nós. E é por isso que nós podemos ter sede dele. O nosso coração dele necessita. E o Catecismo termina dizendo, no número 2561, que mesmo que nós não saibamos ter uma oração de agradecimento, porque muitas vezes mais suplicamos a Deus que agradecemos, essa já é uma resposta. Mesmo essa súplica, esse grito elevado aos céus, um lamento, já é a resposta de que nós estamos procurando alguma coisa. De que se Deus está falando conosco, nós estamos querendo ouvi-lo e estamos, de certa forma, já percebendo essa presença de Deus na nossa vida, né? Então, a oração é um dom de Deus porque Deus nos ensina a rezar. Nós não aprendemos a rezar por nós mesmos.
É Deus quem nos ensina o que é oração, como rezar, onde procurar, e por isso nós temos condições. Então, é Deus que nos dá como um dom gratuito. Mas a oração também é aliança, né? É aliança, o catecismo está falando aqui no sentido de que é uma aliança que Deus faz conosco. O que é aliança? No Antigo Testamento podemos dizer, é aliança onde Deus fala, eu serei para vós um povo e vós sereis, eu serei para vós um Deus e vós sereis para mim um povo. E em Jesus ele diz, eu serei para vós um pai e vós sereis para mim filhos. É esse tipo de aliança, onde o catecismo diz que a Bíblia, simbolicamente, diz que essa aliança é feita no coração. Por que é feita no coração? É a expressão que a Bíblia mais gosta de utilizar. E o que é esse coração para a Bíblia? Diz o catecismo, já no número 2563. É o centro oculto, inapreensível, onde nem mesmo nós conhecemos as razões. Nós não conhecemos as razões do nosso coração. Quem é que conhece as razões do nosso coração? Quem é que mostra quem somos nós para nós mesmos? As nossas verdadeiras aspirações. O catecismo diz, só o Espírito de Deus. Só Ele pode sondar e conhecer o coração. Só Ele pode mostrar para nós o que verdadeiramente nós desejamos. Nós que nos perdemos em muitas coisas pelo mundo, mas estamos correndo atrás de quê? Daquelas coisas ou da verdadeira felicidade que encontramos somente em Jesus Cristo? O catecismo ainda traz outros conceitos para falar sobre essa aliança que Deus faz com o homem no coração do homem, né? O coração, ele é a sede da verdade, porque é ali que nós escolhemos ou a vida ou a morte. O coração é o lugar da decisão. O coração também é o lugar do encontro com Deus, porque nós somos imagem do Senhor. Então, o coração é o lugar da aliança. Deus faz aliança e marca no nosso coração. Você é para mim um filho e eu sou para ti um pai. A oração cristã, então, sendo um dom, ela jorra do Espírito de Deus. Ela jorra da presença do Filho e da presença do Pai na nossa vida. É a dimensão trinitária da oração. E a oração também é comunhão, porque ela é um dom gratuito de Deus, porque Deus é que nos ensina a rezar. Deus faz nessa oração uma comunhão conosco na sede do nosso coração. E é porque Deus nos ensina a rezar, nos ensina a falar com Ele, nos ensina a procurá-lo, a encontrá-lo em todos os lugares, é que nós temos condições de quê? De estabelecermos com Deus uma relação de verdadeira comunhão, de intimidade, né? O catecismo diz no número 2565, agora estamos, que a vida de oração consiste em quê? Afinal de contas, consiste em estar habitualmente na presença do Deus 3 vezes santo e também em comunhão com Ele. Habitualmente significa constantemente, é claro. Conscientemente, não há para nós, seres humanos pecadores, fracos, frágeis, em todos os momentos da vida, consciência de estarmos na presença de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus fala ao nosso espírito e faz o nosso espírito suspirar constantemente por Deus. E aí nós temos sim condições de estar habitualmente na presença de Deus. O catecismo ainda diz, a oração é cristã, não é uma oração qualquer. Qual é a característica própria da oração cristã? Quando ela nos leva à comunhão com Cristo e ao mesmo tempo que nos leva à comunhão com Cristo, é a expressão da nossa comunhão com Cristo e nos ajuda o nosso coração e a nossa vida a dilatar-se na igreja, que é o seu corpo. A oração, já no início diz o catecismo, que nos ajuda a viver uma vida
comunitária. A oração não nos fecha em nós mesmos. A oração nos faz nos abrir para ir ao encontro do irmão e viver na vida eclesial. Louvemos agora a Virgem Maria no final desse estudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.